Vamos dar início hoje a mais um webinar desta iniciativa entre várias universidades portuguesas e brasileiras na comemoração e na evocação, melhor dito, da Revolução de 1820, com repercussões nas sociedades portuguesas e brasileiras, o liberalismo em Portugal e no Brasil 200 anos depois da Revolução. Hoje é a vez do painel de Relações Internacionais. Vamos ter connosco o professor Luís Tomé, da Universidade Autónoma de Lisboa e do Centro de Investigação Observare. Seguir-se-á o professor Luís Valença Pinto e a professora Patrícia Galvão Teles. Todos nós pertencemos ao Observare e a este painel de Relações Internacionais para o professor Luís Tomé para nos dar conta do tema da construção e desconstrução da ordem internacional liberal, o professor Luís Valença Pinto para nos dar o seu contributo sobre as transições da segurança 1820-2020, e a professora Patrícia Galvão Teles sobre a Revolução de 1820, a independência do Brasil e o princípio da autodeterminação dos povos. Eu gostava, antes de mais nada, de tornar a agradecer e evocar esta equipa extraordinária de apoio técnico, sem a qual não era possível nós estarmos a fazer este webinar internacional, que é constituída pelo Alexandre Azevedo, pela Fernanda Figueiredo, pelo Filipe Matias, pelo Iago Rangel e pelo José Marcos Freitas, a quem nós prestamos os nossos agradecimentos e a grande estima pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Este painel vai se desenrolar da seguinte forma: eu irei dar a palavra a cada um dos professores que evoquei, a começar pelo professor Luís Tomé, seguir-se-á o professor Luís Valença Pinto e a professora Patrícia Galvão Teles. Cada um disporá de cerca de 15 minutos para expor o seu tema e depois, no final, iremos então ter uma abertura e uma disponibilidade para podermos aceitar perguntas, comentários que queiram fazer às intervenções que ouviram. Irei fazer uma apresentação por cada interveniente, na altura que for o momento para eles fazerem a sua pequena conferência de síntese. E então eu ia começar pelo professor Luís Tomé. O professor Luís Tomé é doutorado pela Universidade de Coimbra em Relações Internacionais. É um conhecidíssimo comentador de política internacional em vários meios de comunicação social em Portugal, quer na televisão, quer na rádio. É o diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. É também o diretor do Centro de Investigação Observare. E foi, durante o mandato da ministra Constância Urbano de Sousa como responsável pelo Ministério da Administração Interna, foi ele que assumiu como adjunto da ministra a parte do combate ao terrorismo e, portanto, desempenhou um papel meritório nessa altura em que esteve em comissão de serviço. Foi também assessor de um conhecidíssimo e muito respeitado sociólogo português e comentador também nos meios de comunicação social, o Dr. José Pacheco Pereira. Foi adjunto dele quando o Dr. José Pacheco Pereira foi vice-presidente do Parlamento Europeu. É um investigador respeitado no âmbito da NATO-EPAC e é também, e continua a ser, professor convidado de universidades, sobretudo onde ele tem mais relações, da Turquia e da Itália, e é também professor, além de ser professor da Universidade Autónoma, é também professor da Universidade Católica Portuguesa. Eu iria dar a palavra ao professor Luís Tomé
para nos falar então sobre o tema a construção e desconstrução da ordem internacional liberal. Sr. Professor, muito obrigado por estar connosco, agradecemos imenso a sua colaboração e temos o prazer de lhe dar a palavra para preferir a sua pequena oração. Se faz favor. Muito obrigado, professor José Subtil. Quero começar por agradecer, em particular, aos elementos da organização. É um grande gosto e um privilégio participar neste ciclo de webinars, em nome pessoal e também, obviamente, do Departamento de Relações Internacionais e do Observaia. Muito nos orgulha sermos parceiros neste evento. Eu vou tentar cumprir o tempo que me foi atribuído e fazendo uma reflexão aqui e acolá com alguns tons provocatórios sobre esta noção de ordem internacional liberal. Normalmente, por oposição à ideia de ordem, nós pensamos em anarquia, por oposição à internacional, pensamos em nacional, e quando pensamos em liberal, é mais difícil identificar o elemento opositivo. Mas o facto, é uma das reflexões que eu vou querendo deixar aqui, frequentemente pensamos o sistema internacional associado à ideia de liberalismo, mas não o associamos devidamente à noção de ordem. E do meu ponto de vista, não podemos pensar em sistema internacional liberal sem uma reflexão sobre a ordem e as ordens, ou a construção da ordem internacional que nos traz até aqui. Isto para dizer que eu acho que o sistema internacional liberal, a ordem internacional liberal, assenta muito em duas bases fundacionais. E, por um lado, o moderno sistema westphaliano e, por outro, digamos, um sistema liberal resultante, sobretudo, da hegemonia dos Estados Unidos no século XX, que depois se expande a partir da Segunda Guerra Mundial e, em particular, após a Guerra Fria. No final vou tentar justificar esta invocação, mas o sistema westphaliano, portanto, que resulta da Guerra dos 30 anos e celebrado nos tratados de Münster e Osnabrück em 1648, estabelece bases fundacionais que ainda hoje persistem. Desde logo a ideia de que os Estados são soberanos, isso confere-lhes o direito de os outros não se intrometerem nos seus assuntos internos e a obrigação de não se intrometer nos assuntos internos dos outros. Estabelece, por isso mesmo, também a igualdade entre aqueles que têm a soberania, igualdade de Estados em direitos e obrigações, e a obrigação dos Estados respeitarem os compromissos que assumem o princípio do Pacta Sunt Servanda. O facto é que, frequentemente, nós associamos aos tratados de Westfália, à paz de Westfália, como a ordem westfaliana, que por via muito da expansão europeia se alarga a outros territórios e incorpora outros povos e países não europeus. Na sequência de mais uma guerra, guerras napoleónicas, nós tivemos o estabelecimento de uma outra ordem, no Congresso de Viena de 1815, a Ordem de Viena, uma ordem assente no primado das dinastias e dos impérios e do equilíbrio de poderes. Depois tivemos aqui uma nova grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, assim chamada, onde se inicia, do meu ponto de vista, a verdadeira construção da ordem internacional liberal. É a primeira das 3 vezes no século XX em que os Estados Unidos declaram as linhas orientadoras dessa ordem internacional pós-conflito, que conjuga aquilo que presumimos ou entendemos como ordem internacional liberal. Não vou repetir os 14 pontos do Wilson, mas vou salientar os primados essenciais dessa ordem pós-guerra, segundo as orientações emanadas pelo Presidente dos Estados Unidos, e que constituem verdadeiras inovações no sistema internacional e na ordem internacional. Porque a base da ordem westfaliana,
perdurava e perdura é anárquica, se tivermos em conta a soberania dos Estados. Mas nessa ordem pós-Primeira Guerra, salientaria a diplomacia multilateral permanente, a noção de segurança coletiva, segurança de todos por todos e em nome de todos, punindo quem não cumpre as regras estabelecidas, a ideia do institucionalismo, do direito internacional, o princípio das nacionalidades, comércio livre e livre navegação dos mares. Estes postulados são repetidos pela voz também da presidência dos Estados Unidos no final de um novo conflito, no final da Segunda Guerra Mundial, Roosevelt e Trump, de novo no sentido do direito à autodeterminação, agora já não é princípio das nacionalidades, a expansão da democracia, a criação de um sistema económico internacional liberal baseado no comércio livre, liberdade de circulação nos mares e a institucionalização da cooperação internacional e da ideia da segurança coletiva. Isto no momento em que os Estados Unidos eram a potência hegemónica. Aliás, para muitos analistas, até têm como momento simbólico de criação fundacional da Ordem Internacional Liberal a Carta do Atlântico, assinada, uma declaração conjunta, assinada pelo presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, e o primeiro-ministro Churchill britânico, em agosto de 1941, onde estão os princípios nessa Carta da Paz e da Segurança, a autogovernação e as cidades livres, o Estado de Direito, a prosperidade económica e o comércio livre e a preservação dos chamados Global Commons. Mas esta Carta do Atlântico é assinada apenas por 2 países ocidentais e é de algum modo, apenas de algum modo, transposto depois para a Carta das Nações Unidas, que seria assinada por 51 Estados-membros originais em junho de 1945. Acontece que a Carta das Nações Unidas não tem apenas algumas das ideias da Carta do Atlântico, incorpora uma vez mais vários dos pressupostos e princípios da ordem westfaliana, a começar pela soberania, o respeito pela soberania, a não ingerência nos assuntos internos. Ainda que, também na sequência da Segunda Guerra Mundial, a ideia liberal do sistema, emanado pelos Estados Unidos, tenha sido consagrado noutros mecanismos, como, por exemplo, o estabelecimento do GATT e as instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional. Acontece, porém, que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial não corresponde exatamente ao que estava previsto na Carta do Atlântico, nem na Carta das Nações Unidas, porque a estrutura do poder não é aquela que estava prevista no momento em que decorria a Segunda Guerra Mundial ou até em que termina. A ordem internacional passa a ser dominada pelo confronto entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, pelo que a ideia liberal do sistema, tal como postulado pelos Estados Unidos, não é generalizada ao globo, é apenas ao chamado bloco capitalista, mundo livre, bloco ocidental, uma vez que do outro lado tínhamos o bloco leste, o bloco comunista, o bloco soviético. É apenas após o fim da Guerra Fria, melhor dizendo, após o fim da dupla Guerra Fria, porque terminou em 1989, 90, 91, não apenas a Guerra Fria Estados Unidos e União Soviética, mas também a outra Guerra Fria entre as grandes potências comunistas, União Soviética e República Popular da China. Mas no final dessa dupla Guerra Fria, nós temos então uma clara hegemonia da superpotência restante, que pela terceira vez no século XX anuncia o postulado da nova ordem pós-conflito, nos mesmos pressupostos das suas concepções liberais, aproveitando para expandir essa visão do sistema internacional, da ordem que nós podemos chamar liberal, a regiões que antes estavam sob a influência ou o domínio
do bloco soviético. Curiosamente, nós temos nesta fase pós-Guerra Fria um paradoxo que é alguns países ocidentais e, por vezes, essa potência líder da ordem internacional liberal a revelarem-se, de algum modo, revisionistas face à aceleração e à expansão da ordem internacional liberal. Apenas um exemplo que provavelmente a professora Patrícia Galvão Teles vai voltar a tocar. Vários países europeus e vários países autocráticos, não ocidentais e potências emergentes foram favoráveis à criação do Tribunal Penal Internacional e apoiaram fortemente aquilo que seria o princípio instituído e aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas, na Cimeira do Milénio, da responsabilidade de proteger. Ora, os Estados Unidos nunca apoiaram, nunca aceitaram pertencer ao Tribunal Penal Internacional. Embora sejam favoráveis, tenham sido favoráveis à intervenção humanitária. E aqui nós vemos as contribuições do próprio sistema internacional liberal. Porque se assumirmos como uma das bases fundacionais do sistema internacional liberal certos pressupostos que vêm da ordem westfaliana, como a soberania dos Estados e o respeito da soberania, a ideia da responsabilidade de proteger e mesmo do Tribunal Penal Internacional ou da ingerência humanitária é uma violação desse princípio da soberania, pelo menos convencional, dos Estados, que leva, aliás, várias potências como Rússia e China a dizer que os verdadeiros revisionistas e que atentam contra a ordem e o Estado de Direito e regras internacionais são os países ocidentais quando invocam a possibilidade de ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e violação da soberania, contrariando, aliás, algo que está pressuposto na Carta das Nações Unidas. O que nos remete para diferentes visões sobre a ordem internacional e sobre a ideia de liberalismo. Eu diria que, para não me alongar muito nas reflexões, estas visões diferentes assentam numa lógica distinta sobre a segurança e a ordem de segurança, sobre a economia e a ordem económica, sobre democracia e direitos humanos. São estes aspectos de diferentes apreciações da ordem do sistema e, por isso, alguns atores internacionais proeminentes, ou que começam a ser cada vez mais proeminentes, fazem questão de distinguir a ordem internacional que apoiam da concepção liberal confundida com a hegemonia dos Estados Unidos e do Ocidente, por outro. Apenas um exemplo, na Conferência de Munique de 2016, uma responsável do Ministério dos Estrangeiros da República Popular da China distinguiu 3 elementos da ordem mundial liderada pelos Estados Unidos: o sistema de valores americano, o sistema de alianças americano e o sistema das instituições internacionais em que os Estados Unidos tinham sido parte fundamental como fundadores. E, diz a representante chinesa, quando a República Popular da China diz que apoia a ordem e as instituições internacionais, não está a dizer que apoia o sistema de valores americano, nem o sistema de segurança baseado nas eleições dos Estados Unidos. Portanto, eu, para terminar, deixava 2 ideias fundamentais. Apesar de todas as diferentes concepções que podemos ter sobre ordem internacional liberal, para a discutir, eu acho que devemos assumi-la, discordando ou não do seu conteúdo, como sendo baseada em regras e normas internacionais, do direito, multilateralismo e instituições, uma determinada concepção de democracia e direitos humanos e de liberalismo económico e comércio livre.
o que é que hoje está a colocar, como nunca, sob pressão, esta noção de ordem internacional liberal? Por um lado, a permanência e a expansão nos últimos anos do autoritarismo político. Nós temos cada vez menos liberalismo político, que faz parte do sistema internacional liberal, e mais autoritarismo político, inclusivamente com esta nova noção de democracias iliberais. Depois temos, em crescendo nos últimos anos, fenómenos de nacionalismo, populismo e protecionismo que claramente estão em linha, ou em sentido contrário com estes pressupostos da democracia, da ordem internacional liberal. E depois há dois atores fundamentais que constituem para si enormes desafios e por razões totalmente distintas. Por um lado, a China, que redefine a democracia e direitos humanos em termos de direitos sociais e económicos, não em termos de liberdades individuais, livre escolha, liberdade de imprensa e por aí fora. Depois, assume a soberania no sentido convencional e é pedra central da política externa chinesa o princípio da não ingerência nos assuntos internos, o que obviamente não é a mesma lógica de entendimento de vários países, nomeadamente no leque ocidentais. A China participa e acede a regras de mercado que não respeitam no seu próprio território, beneficia do acesso a outros mercados sem cumprir as mesmas regras no seu próprio território, portanto, sem ser numa lógica de reciprocidade, e adere às instituições internacionais, no fundo procurando por dentro fazê-las conforme os seus interesses, ao mesmo tempo cria plataformas de ordem internacional alternativas, coexistentes, como são o quadro BRICS, Belt and Road Initiative, ou Nova Rota da Seda, a Organização de Cooperação de Xangai. Para além da China, o grande desafio e perturbador da ordem internacional liberal tem sido a administração Trump. Tem violado sucessivas convenções, acordos internacionais a que os Estados Unidos tinham associado, e, portanto, é um dos princípios que deveria ser salvaguardado por aquela que seria a principal, a partir da potência sustentadora desta ordem internacional liberal, destrói várias organizações internacionais, ataca vários organismos internacionais. O caso mais recente é o da Organização Mundial de Saúde, mas nós podemos pensar na Organização Mundial de Comércio, podemos pensar no NAFTA, podemos pensar no Acordo de Paris, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, da Unesco, etc. O que significa que, vamos já calar, sou subtil, que há um efeito neste momento tenaz, não apenas pelas outras razões, mas das duas superpotências que estão a reconstruir a ordem internacional, a superpotência em declínio e a superpotência emergente, uma que não consegue ou não quer, não tem capacidade para sustentar, aquela que à partida deveria ser a potência status quo, que é o grande perturbador, e a outra cujos princípios e valores não são inteiramente coincidentes com aquilo que assumimos como ordem internacional liberal. São algumas achegas, agradeço a atenção e fico ao dispor para o que seguirá. Muito obrigado. Bem, agora, agradecemos imenso a sua comunicação e esta reflexão que nos trouxe das primeiras ideias fundadoras do liberalismo, que vem desde o final do XVIII, princípio do XIX, até à ordem internacional contemporânea, para nos mostrar, em contraponto, como é que foi essa evolução e a situação em que nos encontramos neste momento relativamente ao liberalismo. Muito obrigado. Eu agora iria, então, dar a palavra ao Sr. Professor Luís Valença Pinto. Sr. Professor, também muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado por ter aceito participar neste webinar internacional, onde estão envolvidas 12 universidades portuguesas e brasileiras, e sobre a sua comunicação, que tem, portanto, por tema Transições de Segurança, 1820-2020. Eu dar-lhe daqui a pouco a palavra, sem que, porém, me permita que faça referência à sua personalidade e à sua cultura, como homem e como cidadão, dizendo que o professor Luís Valença Pinto é doutorado por Ciências Militares na Academia Militar, foi professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica
e ainda é, também professor dos Altos Estudos Militares, que é a instituição de referência da formação das patentes mais graduadas das Forças Armadas Portuguesas, e, evidentemente, uma personagem muito conhecida de Portugal, porque foi chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, foi chefe do Estado-Maior do Exército, portanto, entre 2003 e 2011, teve à sua responsabilidade o alto comando militar das Forças Armadas. Antes tinha sido diretor do Instituto de Defesa Nacional, foi representante de Portugal no quartel-general da NATO e também conselheiro de defesa da delegação de Portugal junto da NATO. Estamos perante uma personagem com uma experiência muito grande ao nível da segurança, ao nível daquilo que são os sistemas de paz e de reconstrução da ordem internacional mais contemporânea, e vai ser com certeza interessante saber o que ele nos tem a dizer sobre esta temática. Faça favor, Sr. Professor Luís Valença Pinto, de usar a palavra. Interuniversitário. A todos eu saúdo muito cordialmente, cumprimentando de modo particular a organização e os meus colegas de painel. Como já foi dito, o tema que me proponho tratar é o das transições de segurança entre 1820 e 2020, 2 séculos. Começo por recordar a indispensabilidade da segurança como condição de viabilidade da liberdade individual e das sociedades. A mesma vontade da liberdade que fundamentou e animou o movimento pelo liberalismo. Ainda que durante muito tempo, nos 2 séculos de referência, as ideias de segurança e de guerra se tenham em larga medida sobreposto, não será naturalmente na dimensão militar que farei incidir esta minha intervenção. Mas é impossível deixar de centrar no fenómeno guerra, entendida em toda a sua latitude, as concepções sobre segurança e as suas evoluções. Pelo menos, e esta é uma leitura talvez um pouco simplista, no que respeita ao período que nos leva do primeiro quartel do século XIX até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Realmente, e tentando manter-me numa ótica política e sociológica, as transições da segurança assentaram em larga medida no progresso do entendimento sobre a guerra. O primeiro e mais marcante avanço e mutação na compreensão da guerra reporta-se a 1832, com a publicação da obra Da Guerra, de Karl von Clausewitz. O trabalho de Clausewitz deve ser entendido como uma autêntica filosofia da guerra, como algo que, no plano da influência sobre o pensamento político e militar do seu tempo, assumiu o caráter e o peso de outras filosofias essenciais, como as que podemos encontrar em Maquiavel, Hobbes ou Adam Smith, por exemplo. Não será inteiramente legítimo fazer uma ligação direta entre o pensamento de Clausewitz e os alvores das ideias liberais. A correlação entre liberalismo e segurança melhor se vai buscar aos ideais da Revolução Francesa, sementeira da Revolução Liberal, e que trouxe coisas tão essenciais para a construção da matriz nacional da segurança, como foram, com Rousseau, a tese de que a soberania residia no povo e não no monarca, e também as ideias de povo em armas e da consequente conscrição. Mas Clausewitz trouxe-nos como elemento novo e decisivo de transformação a compreensão da guerra, já não como um exercício quase abstrato e com escassa vinculação, mas antes o entendimento da guerra inscrita num entorno político, social e também económico. Ora, no tempo de Clausewitz, e em particular nas décadas seguintes, esses contextos começavam a ser muito marcados pelo liberalismo, pelo que, por essa via, e designadamente no que se refere à noção de política e à organização da coisa pública, julgo possível que se faça uma correlação, ainda que indireta, deste novo entendimento da guerra com as ideias liberais e as suas consequências. Sabemos hoje que Clausewitz não foi inteiramente precursor nessa visão.
Sabemos que no século V ou IV a.C., um general e pensador chinês, Sun Tzu, como agora se diz, elaborou uma tese análoga. A realidade é que Clausewitz a desconhecia por completo. De uma forma expressiva, o pensamento de Sun Tzu apenas nos chegou, e muito timidamente, nos anos 40 e 50 do século passado. E só décadas mais tarde se afirmou com o vigor que hoje tem, e que o colocam pelo menos no plano de Clausewitz, se não num plano de superior reconhecimento e interesse em função da surpreendente atualidade do seu conteúdo. Para os fins desta intervenção, ignoremos por agora Sun Tzu e voltemos a Clausewitz. O meu propósito é evidenciar o modelo de segurança que depois dele foi emergindo de forma inteligível. Para tal, e longe de ser exaustivo, importa reter algumas das principais amarras teóricas legadas por Clausewitz. A guerra é a continuação da política por outros meios. Esta é a conhecida fórmula, a que não poucos resumem pobremente o seu conhecimento e a sua interpretação de Clausewitz. A intenção política é a finalidade, a guerra é um meio. Este é um princípio em que identificamos o enquadramento da guerra nos objetivos do Estado e, portanto, nos respectivos mecanismos de organização e de decisão política. O verdadeiro fim da guerra é a paz, não a vitória, o que espelha a dimensão moral que Clausewitz também incorporou no seu pensamento, ao mesmo tempo que nos remete para o plano dos decisores da paz, mais uma vez, o escalão político. A guerra tem um caráter de instrumento subordinado da política. A guerra tem a sua gramática, as suas regras próprias, mas não tem uma lógica própria. A lógica da guerra é do domínio da política. Na guerra, deve haver uma adequada relação meios-fins e a respectiva regulação compete à política, que por mais esta razão não só nunca é dispensável da guerra, como também nunca se pode dispensar da guerra. Com esta leitura aqui tão abreviadamente recordada, a guerra deixou de ser uma coisa militar e que apenas respeitava aos militares, e passou também a ser algo que respeitava as nações e já não aos seus soberanos. Ainda que entendendo a guerra sob este novo e muito mais exigente prisma, a guerra confundia-se contudo com a estratégia e com segurança. Estes conceitos levaram muitas décadas a serem mutuamente decantados. Mas foi a esta luz que foi sendo consagrado e melhor percebido um modelo de segurança que, no essencial, haveria de subsistir até ao fim da Guerra Fria. Um modelo que, aliás, continua presente no nosso tempo, embora já não como modelo único. Face ao período histórico da sua validade, é manifesto o compromisso e a influência das ideias liberais e do constitucionalismo delas resultante para este modelo. A segurança passou então a ser percebida como uma política pública, evidentemente uma muito importante política pública, regulada pelos poderes estatais. O modelo de segurança a que me quero referir tem como objetivos essenciais a proteção da independência nacional, da soberania e da integridade territorial. No fundo, é velho como o mundo. Remonta ao tempo em que o homem se tornou sedentário. Teve expressão na família, no clã e na tribo, e muito particularmente nos Estados-nação, sendo especialmente valioso e especialmente sustentável naqueles onde o poder tem uma gênese constitucional e liberal, na justa medida em que nesse contexto há um pressuposto de correta formação de vontade, de decisão e de escrutínio político e público. A esse modelo se chamou e se chama Segurança Nacional. Escalpelizando um pouco mais, encontramos como sendo igualmente definidores e estruturantes da segurança nacional parâmetros como a assunção de um inimigo potencial e o facto de estar sobretudo ligada à expressão coerciva do poder e, portanto, ao fator militar. A crescente e comprovada insuficiência dos Estados, de todos os Estados, face à escala e à diversidade das ameaças, levou a que este modelo, nunca se desvanecendo, e não conheço Estado que não tenha a segurança nacional nas suas mais elevadas prioridades constitucionais, tenha evoluído para uma forma mais ampla, dita de segurança coletiva. Um tipo novo de modelo de segurança, associando diversos Estados agrupados em alianças e em coligações, em torno dos mesmos objetivos,
partilhados e estruturados em termos idênticos. Mas, à parte do aspecto de ter um âmbito mais vasto, por respeitar simultaneamente a vários Estados, a segurança coletiva não se afasta dos objetivos e critérios da segurança exclusivamente nacional. Num caso e noutro, a lógica política e estratégica básica é a mesma, uma lógica do tipo win-lose. No fundamental, este modelo coletivo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, consubstanciando-se na Sociedade das Nações. Sabemos que a sociedade não foi um caso de sucesso, mas o racional e os propósitos deste modelo de matriz coletiva foram vigorosamente recuperados na ordem liberal internacional que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, na Organização das Nações Unidas, logo em 1945, e depois, e de modo muito impressivo, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO, constituída em 1949. Um modelo supostamente recíproco que surgiu no espaço soviético foi de facto organizado com o mesmo tipo de parâmetros e de lógica, mas era radicalmente diferente, porque em matéria de independência e soberania nacional se baseava numa situação de abusiva preponderância de um Estado, ele mesmo sem uma gênese livre do poder e da política, sobre outros Estados, remetidos para a posição de vassalos, ocupados e não livres. Estava no oposto da concepção liberal. Faz sentido, assim eu creio, assinalar duas circunstâncias qualitativamente novas que fizeram a sua aparição nos anos da Guerra Fria. A primeira respeita à afirmação formal da preocupação internacional e comum de promover a paz e a segurança que encontramos institucionalizada na Organização das Nações Unidas. Sem caráter de ineditismo, porque esteve presente na mal-sucedida Sociedade das Nações, mas nova no seu vigor e no seu compromisso permanente, com dificuldades, imperfeições e insuficiências, mas com singularidade e relevância, fundada na ordem liberal, o que eu gostaria de tomar como um fator de legitimidade e de esperança. A segunda tem que ver com o surgimento do facto nuclear, com o seu caráter absoluto, que faz com que não se encontrem objetivos que possam justificar o emprego dessas armas, o que acontece pela primeira vez na história dos conflitos, tornando-as não em instrumentos militares, mas em instrumentos políticos. E aqui existe um mundo de diferenças, conforme é mais aberta, mais assente na ideia liberal e mais participada a ordem política, ou quando, opostamente, essa ordem se inscreve no totalitarismo e na imprevisibilidade errática das lideranças. Estes dois modelos, segurança nacional e segurança coletiva, coexistiram até ao fim da Guerra Fria, definindo o fundamental do âmbito da segurança nesse período. A mútua paralisia entre os blocos opostos, assente nas suas armas nucleares e no espectro das tremendas destruições delas resultantes, não preveniu ou inibiu a manifestação de outros processos inseríveis na mesma esfera de questões. E foi assim que nas décadas de 60 e 70 do passado século se libertaram nas periferias dos blocos antagónicos, na Ásia e em África, múltiplos processos de emancipação nacional. Talvez seja difícil correlacioná-los com o movimento histórico do liberalismo, mas é inteiramente pertinente fundamentá-los na ideia superior de liberdade e da vontade dela usufruir, ou seja, no mesmo ideal que gerou o movimento do liberalismo. Esse havia sido também o cadinho em que floresceram as independências latino-americanas do século XIX. Após a Guerra Fria, e sem que se abandonassem os modelos até existentes, assistiu-se no mundo a uma tremenda evolução do paradigma da segurança, que, mantendo intocáveis os objetivos clássicos, se abriu para também acolher como seus os propósitos de proteção das vidas, dos bens e dos direitos das pessoas, o primado da lei. Também então se percebeu que o poder, mantendo a sua histórica expressão de coação, passava também a expressar-se, a ter que se expressar sob outras vias, a influência e, de algum modo, a atratividade. E que, devendo ser reconhecida a existência de múltiplas ameaças, riscos e desafios, não fazia agora pleno sentido identificar um inimigo potencial. Competidores e perturbadores, sim, mas não exatamente inimigos. Tudo isso levou ao alargamento do domínio da segurança, reforçando a imperatividade do seu propósito político,
mas fazendo-a entender não mais como uma coisa que respeita apenas ou principalmente a força militar, para passar a ter uma natureza abrangente, multidimensional, integrando vertentes políticas, diplomáticas, militares, económicas, financeiras, sociais e culturais. Assim se reviu a lógica básica da segurança, que se procura que não continue a ser eminentemente win-lose para desejavelmente ser agora win-win, fortemente inspirada pela ideia da cooperação, uma lógica desejavelmente virtuosa. Só uma visão de matriz liberal pode promover, entender e sustentar este novo modelo dito de segurança cooperativa e percorrido por uma forte dimensão humana. Uma opção exposta a um escrutínio político e público sem precedente no passado, forjando a compreensão que no nosso tempo não é possível promover, construir e sustentar a segurança sem as pessoas e muito menos contra as pessoas. As mesmas pessoas que estão na origem e no centro da ideia liberal. Mas a hora é de uma apregoada crise do multilateralismo, a que se cola a presunção do retorno a uma certa geopolítica do poder, de novo percorrida por intensa competição, se não por confronto. Em consonância e em coerência, antecipa-se o toque de finados pela ordem liberal internacional que conhecemos e especula-se sobre a substituição dessa ordem liberal que o multilateralismo representa por um novo multipolarismo de contornos imprecisos, para além dos dois polos que se acham inquestionáveis, a China e os Estados Unidos. Não é de todo minha intenção, nem seria apropriado, discorrer aqui sobre esse difícil e controverso tema. Seja-me, porém, permitido, para finalizar, tecer algumas brevíssimas considerações relativamente a aspectos que tenho como básicos e essenciais, e fazê-lo cingindo-me apenas a duas ordens de questões que, a meu ver, se interligam, designadamente no plano da abordagem que ambas justificam. A primeira liga-se à inultrapassável realidade de vivermos tempos de globalização, seja porque as tecnologias e os instrumentos disponíveis fazem com que muitos fluxos e processos de várias ordens se realizem à escala global, seja porque enfrentamos fenómenos como o ambiente, o ciberespaço ou as pandemias insuscetíveis de territorialização ou de soberania. Talvez estas duas diferentes circunstâncias definam dois tipos de globalização ligeiramente diferentes, pelo menos na sua gênese e essência. Uma afirmando-se com base nas possibilidades criadas pela tecnologia e outra decorrendo da natureza intrínseca aos fenómenos a que respeita. Mas numa coisa, elas são inteiramente análogas na comum necessidade de regulação. E aqui, continuando a reconhecer um papel fundamental aos Estados e às organizações internacionais, radica a segunda das minhas duas questões finais, que associo à comprovada insuficiência do modelo de multilateralismo que ainda temos, assente como está quase exclusivamente nesses dois tipos de atores internacionais. O que pretendo acentuar é que o que deve estar em causa não deve ser o fim do multilateralismo. Para o conjunto da humanidade, o modelo da geopolítica do poder nada pode ter de apelativo, nem de legítimo, nem de realismo. Esse modelo não atende à realidade múltipla e complexa da vida internacional contemporânea, designadamente no reconhecimento da variedade e multiplicidade dos seus atores. Na sua concepção da pertença à aristocracia do poder, na sua não democraticidade, esse modelo não seria representante dos povos e não teria o alcance e a aceitação necessárias para presumir abordar satisfatoriamente os desafios do presente que a todos respeitam. A noção de realpolitik persiste e é bom que persista, mas os seus termos têm que forçosamente ser diferentes dos da sua leitura clássica. Talvez esteja por fazer um processo de adjornamento de muitas das categorias interpretativas que nos ajudaram a compreender o século XX. Penso que assim também se passa com o multilateralismo. Sem a perspectiva e a prática multilaterais, não creio que seja fácil e possível tratar adequadamente as principais e mais exigentes questões do nosso tempo. O que tem que estar em causa é o imperativo requisito de refundarmos o multilateralismo, mantendo-o fundamentalmente ancorado nos grandes princípios e critérios de ordem filosófica, moral e política que estão consagrados na Carta das Nações Unidas, eventualmente revendo-os, mas vivificando-os com a intervenção, a par com os Estados e coligações, de atores como as grandes multinacionais, as igrejas, as ONGs, as regiões, as redes de cidades e, evidentemente, também as pessoas, e valorizando e reforçando a prática multilateral, melhorando em rede, com flexibilidade e mútuo respeito, a convergência de esforços e a articulação entre todos os atores. Talvez se ache que isto é uma utopia, mas talvez seja também legítimo,
chamar-lhe uma ambição fundada nos requisitos da realidade. O que nesta visão julgo poder constatar é a continuada centralidade legitimadora e útil das ideias de liberdade, de democracia e de liberalismo. Muito obrigado. Muito, professor, muito obrigado pela sua reflexão desafiante, em que nos conduz para um confronto entre os desafios do Estado-nação e da segurança nacional, para aquilo que são a segurança internacional e os fenómenos da globalização. Muito obrigado pela sua reflexão. Eu iria agora passar então a palavra à Patrícia Galvão Teles. A professora Patrícia Galvão Teles vai nos falar sobre a Revolução de 1820, a independência do Brasil e o princípio da autodeterminação dos povos. Começo por lhe agradecer imenso a sua disponibilidade para estar connosco, para nos acompanhar neste webinar interuniversitário. A professora Patrícia Galvão Teles tem uma excepcional experiência em instituições internacionais e no trabalho que tem desenvolvido nas mesmas. Começou por ser doutorada por um Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Genebra, de Genebra, em Suíça. É membro, aliás, desde 2017, da Comissão do Direito Internacional das Nações Unidas, é membro do Tribunal Permanente de Arbitragem, é vice-presidente da Sociedade Portuguesa do Direito Internacional, é co-diretora da Academia do Direito Internacional de Singapura e trabalhou e continua a trabalhar como assessora e como consultora do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também como conselheira jurídica da União Europeia em Bruxelas, e é professora convidada, para além de ser professora da Universidade Autónoma, é professora convidada da Universidade Católica e do Instituto Universitário de Lisboa. Estamos perante alguém que tem uma experiência excepcional para nos poder vir dar convidar-nos a pensar sobre o tema que se propõe falar. Faça o favor de usar a palavra, professora Patrícia Galvão Teles. Muito obrigada, Sr. Professor José Subtil. Boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas de painel. É um grande prazer estar com os meus queridos colegas de departamento e do Observar, e agradeço também à organização pelo convite para estar presente hoje. Eu, como penso que ficou claro pela apresentação, que agradeço ao professor Subtil, o meu background, a minha área de formação é a área jurídica. Eu trabalho muito na área das relações internacionais, tanto profissionalmente como academicamente, mas sempre procurando focar essa análise das relações internacionais com um cruzamento com uma perspectiva jurídica. E por isso não é surpreender que o faça, e por isso a minha apresentação será ligeiramente diferente das precedentes, embora, evidentemente, há vários pontos naquilo que disse o professor Luís Tomé e o professor Luís Valença Pinto, sobre o qual, com certeza, no período da discussão, teremos a oportunidade de abordar também conjuntamente e numa perspectiva complementar. E, apesar daquilo que disse o professor Luís Tomé, eu não pretendia falar nem do Tribunal Penal Internacional, nem da questão da responsabilidade de proteger, mas certamente, se assim for esse o desejo da nossa audiência de o fazer na discussão, o farei com muito gosto, porque, de facto, pensando na questão da ordem liberal e dos seus princípios fundamentais, essas questões não deixam de ter o seu interesse. Mas a minha ideia, quando recebi o convite para participar nesta iniciativa, enfim, que agradeço com muito gosto, como disse, pensei em tentar analisá-la na perspectiva do ponto de vista de uma jurista de direito internacional, qual é que tinha sido o grande contributo que eu poderia identificar em termos daquilo que se passou e daquilo que foi o marco central da Revolução Liberal de 1820,
e daquilo que se passou a seguir, tanto no que toca ao Brasil, e em particular a questão da independência do Brasil, que está evidentemente intimamente ligada historicamente, cronologicamente, à Revolução Liberal de 1820, e aquilo que foi em termos de impacto, não só no próprio percurso de Portugal e o seu posicionamento face a questões internacionais, nomeadamente motivadas pela questão da independência do Brasil, não só no momento da Revolução Liberal, mas também até aos dias de hoje, e por outro lado também ver qual foi esse impacto principal. Evidentemente é uma escolha, não é? Mas do meu ponto de vista, o impacto principal também no que toca à ordem jurídica internacional e àquilo que foi a sua evolução desde o início do século XIX até aos dias de hoje. E para mim o ponto fundamental e o grande contributo, embora não tenha sido nessa altura certamente Portugal o grande responsável, mas o grande contributo que nós podemos verificar em termos objetivos tem a ver com a questão da autodeterminação, a questão do princípio da autodeterminação dos povos. E por isso é que eu decidi falar sobre, como disse o professor Subtil, a Revolução de 1820, a independência do Brasil e o princípio da autodeterminação dos povos, tentando aqui fazer uma brevíssima análise daquilo que foi o impacto em termos do posicionamento e da política portuguesa relativamente à questão colonial, e, por outro lado, também como é que isso teve um impacto na ordem jurídica internacional mundial. Fazendo um olhar nestes últimos, relativamente aos últimos 200 anos, mas de forma muito breve, dado o tempo limitado que temos. Eu gostava de começar pelo facto de haver um certo paralelo, e isso também foi um ponto que me pareceu de destacar, um certo paralelo entre, falando no contexto português, um certo paralelo entre a Revolução Liberal de 1820, há 200 anos, e a Revolução do 25 de Abril de 1974. Por um lado, foram ambos momentos de ruptura relativamente ao antigo regime, ao antigo regime à época, e, por outro lado, foram momentos que levaram a um desenvolvimento naquilo que é a ordem constitucional a nível nacional. Porque a Revolução de 1820 deu-nos aquilo que foi a primeira Constituição portuguesa, a Constituição de 1822, e a Revolução de 1974 deu-nos aquilo que é a nossa Constituição atual de 1974. E embora na Constituição de 1822 o princípio da autodeterminação dos povos não estivesse presente, embora um movimento global que se começou a viver na altura e sobretudo em particular no continente americano tem um impacto importante, e eu já vou referir como, mas certamente, claramente, na Constituição de 1976, feita depois do 25 de Abril, uma revolução motivada também em grande parte como forma de corte de ruptura com aquilo que era a política colonial e nomeadamente a questão da guerra colonial. A Constituição de 1974 tem certamente uma matriz muito dominada pela questão da autodeterminação e o reconhecimento da autodeterminação como um princípio fundamental do direito internacional contemporâneo, que de facto se começou a afirmar com as independências coloniais nos Estados Unidos da América e no resto do continente americano, em particular na América Latina, e evidentemente já foi falado, e eu falarei também, naquilo que foi depois a sua consagração, a consagração da autodeterminação na Carta das Nações Unidas, da qual é um princípio fundamental, e nos desenvolvimentos posteriores que teve relativamente à descolonização, sobretudo no período pós-Nações Unidas, pós-Carta das Nações Unidas, a descolonização em África e na Ásia,
e que, de facto, redesenhou o mundo. O princípio da autodeterminação, é por isso que eu queria destacar, porque a sua gênese está muito próxima temporalmente e também, de certa forma, não deixa de ter uma mesma matriz liberal em termos de ideais que a própria Revolução e também, evidentemente, as independências coloniais daquilo que foi a Revolução Liberal. E, de facto, insisto nesta ideia de que, se nós olharmos para o mundo das soberanias, como há pouco o mundo westfaliano, o desenho westfaliano, como há pouco falava o professor Luís Tomé, se olharmos para o que era o mundo em termos de Estados independentes soberanos, no princípio do século XIX, não é? Em termos numéricos, em termos de mapa, e depois, posteriormente, a partir de meados do século XX, depois da criação das Nações Unidas e de sentir o impacto do princípio da autodeterminação e da consequente descolonização, o número de Estados soberanos mais do que triplicou nestes últimos 200 anos. E isso foi, em grande medida, em função do princípio da autodeterminação, que tem, de facto, a gênese nas independências das colónias no continente americano. A Revolução Liberal de 1820 tem, enfim, uma curiosidade, apesar dos ideais que a inspiraram por motivos, enfim, históricos e ainda com uma ideia de que o Brasil era um fator muito importante no que toca à independência estratégica, mas também, provavelmente, sobretudo, económica daquilo que era Portugal no princípio do século XIX. A própria Revolução Liberal não pensa na independência do Brasil. Se pensa nisso, pensa um pouco ao contrário, no sentido de poder existir uma ideia de Portugal, mas cuja sede deixaria de ser Lisboa e passaria a ser no Rio de Janeiro. Mas as coisas não se passaram dessa maneira e, de facto, em setembro de 1822, no dia 7 de setembro de 1822, deu-se o chamado o famoso Grito do Ipiranga, e com isso foi proclamada a independência do Brasil. E é curioso que a Constituição, a tal primeira Constituição portuguesa, que é de 1822, que é de 23 de setembro de 1822, e na altura, evidentemente, não só as notícias não viajavam tão depressa, como também, ao mesmo tempo, não era possível reagir tão depressa. A Constituição de 22 ainda é uma Constituição que refere, apesar de estarmos, enfim, de ter acabado de ser declarada a independência do Brasil, a Constituição de 22 ainda refere o Reino de Portugal, ainda se refere ao Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Mas muito pouco tempo depois, isso é um desenvolvimento logo muito seguido, a Carta Constitucional de 1826 já se refere apenas ao Reino de Portugal, do Algarve e seus domínios, e vem, de facto, reconhecer a independência do Brasil, que vem na esteira, aliás, de um conjunto de independências, a começar pelos Estados Unidos, que é, no fundo, a primeira colónia independente em 1776, o Haiti, independente a partir de 1804, e depois da grande vaga das independências latino-americanas de Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, só para citar aquelas que antecederam a independência do Brasil. E nessa altura, embora não se falasse do princípio da autodeterminação enquanto tal, como depois ele aparece no discurso dos 14 pontos de Wilson, como o Luís Tomé referiu, e depois claramente na Carta das Nações Unidas, falava-se antes de independência ou de emancipação e não tanto de autodeterminação, mas do ponto de vista jurídico houve um desenvolvimento muito importante e que depois perdurou também na segunda vaga da descolonização pós-Nações Unidas, que é o princípio do uti possidetis, o princípio que foi aplicado nas independências na América Latina, segundo o qual os países e dentro dos países da metrópole, aquilo que era em termos de territórios administrativos, no fundo, a ideia de que as fronteiras territoriais, internacionais ou administrativas que tinham sido estabelecidas de acordo com
a colonização por Portugal ou Espanha, seriam mantidas pelos novos Estados independentes. E este é um princípio que tem a sua matriz nas independências latino-americanas e que depois vem ser de novo aplicado posteriormente a partir de meados do século XX. Por isso, do ponto de vista do direito internacional, em termos de impacto, talvez para mim seja esse o maior impacto da Revolução Liberal de 1820 e da consequente independência do Brasil. Não só esta gênese, esta semente do princípio da autodeterminação, como também depois a aplicação prática do princípio do uti possidetis, que se vem aplicar posteriormente, e eu já vou explicar um bocadinho melhor como. Passando agora para aquilo que é a Constituição de 1976 e que vem, de facto, refletir aquilo que já se passava no mundo, porque nós tivemos um período, se quiserem, um período de inexplicado, porque a ordem mundial dá, enfim, uns saltos em momentos precisos e depois tenta consolidar-se e solidificar-se durante o período pós-crise, mas é evidente que no pós-Segunda Guerra Mundial o princípio da autodeterminação vem ser uma matriz fundamental da Carta das Nações Unidas, vem na Carta como um objetivo, a defesa dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos, vem depois a ser desenvolvido muito fortemente pelo trabalho da Assembleia Geral das Nações Unidas, nomeadamente através de resoluções marco, como a Resolução 1514, 1960, que é a Declaração sobre a Independência, sobre a concessão da independência aos povos coloniais, e isso tem todo um impacto naquilo que foram as independências em vários países asiáticos e, sobretudo, no continente africano, onde na altura da criação das Nações Unidas havia, contam-se pelos dedos das mãos, um número muito reduzido de países independentes. E por isso, novamente, a autodeterminação, agora já chamada como tal, a autodeterminação dos povos, sobretudo no sentido colonial, vem dar um empurrão muito grande naquilo que foi o redesenhar da ordem mundial e também do mapa da geografia na ordem mundial, levar à independência da maior parte dos países africanos e de variadíssimos países na Ásia, obedecendo novamente a esta ideia do uti possidetis e por isso mantendo as fronteiras do tempo da colonização. Discute-se, evidentemente, se isso foi uma boa ideia, se foi uma má ideia, mas evidentemente que aqui o grande princípio foi um princípio de estabilidade das fronteiras, de procurar a estabilidade das fronteiras e não criar e não gerar, embora eles não deixem de existir, conflitos a propósito das fronteiras. E por isso nós pensamos nos últimos 200 anos, em particular também nos últimos 75 anos, porque estamos este ano a comemorar os 75 anos da Carta das Nações Unidas, aquilo que eu encontro de comum e que acho que foi de facto um princípio motor do direito internacional, que tem a sua gênese na Revolução Liberal e nas ideias da Revolução Liberal e em particular nas consequências que se passaram no continente americano no princípio do século XIX e que depois só se reafirmaram e fortaleceram com a criação das Nações Unidas e a afirmação a nível mundial do princípio da autodeterminação, que hoje em dia esse princípio continua a ser, embora as suas aplicações mais atuais num contexto pós-colonial sejam bem mais difíceis de discutir, mas para mim foi a grande herança desse momento de há 200 anos, a ideia de uma autodeterminação dos povos dentro das fronteiras coloniais, mas o princípio da autodeterminação dos povos. Terminaria por aqui e, com muito gosto, tentarei contribuir para a discussão que se seguir. Muito obrigada. Professora Patrícia Galvão Teles, muito obrigado pela sua reflexão no que respeita a estes princípios que, enfim, decorreram daquilo que foram os ideais liberais e, sobretudo, para Portugal. E de uma forma mais alargada para aquilo que é o conjunto dos princípios da autodeterminação. Agora, iríamos passar, portanto, para, enfim, estes assuntos de política internacional
e de observação internacional relativamente ao liberalismo são muito estimulantes e a ponto de que o nosso webinar também já está um bocadinho atrasado, cerca de um quarto de hora. Nós vamos tentar agora, no que nos resta de cerca de 30, 35 minutos, vamos dar a palavra a cada um de vós, no sentido de que possam responder a questões que nos estão a ser colocadas aqui por quem nos está a seguir. Eu começaria então pelo professor Luís Tomé, a quem iria, portanto, colocar das várias questões que nos chegaram, ia colocar uma que eu selecionei, porque ser a mais emblemática e que daquilo que nos acabou de dizer, e que diz o seguinte: o professor mencionou a expansão do autoritarismo político, criticou o modelo chinês e o efeito Trump, o declínio da democracia, etc. Poderia comentar qual o desafio para a União Europeia, especialmente para Portugal, considerando o alinhamento com os Estados Unidos e ainda o declínio do prestígio da América? Muito obrigado pela questão. Não sei quem fez a questão, mas agradeço-la. Eu acho que o primeiro impacto do desprestígio dos Estados Unidos é para os próprios norte-americanos, porque, por um lado, há uma percepção contínua nos últimos anos de declínio dos Estados Unidos, de declínio no sentido de assumirmos a generalidade dos países e povos como os Estados Unidos tendo menos poder hard para coagir, a par de uma menor predisposição, menos poder soft, ou seja, menos poder de atração, de ser farol, de ser modelo, e menos smart power, o poder inteligente para conjugar os elementos hard e soft em função de uma determinada agenda. É cíclico, isto não é uma novidade. Os Estados Unidos, ao longo do seu período de supremacia e de hegemonia, confrontaram-se em vários momentos com estes sinais de desprestígio e de aparente declínio. Todos nos recordamos do que aconteceu no período da Guerra do Vietnã e da forma até relativamente humilhante como os Estados Unidos saíram do Vietnã. Todos nos recordamos, por exemplo, da controvérsia a propósito da intervenção do Iraque. Acontece, porém, que a administração Trump aprofundou a imagem de declínio dos Estados Unidos e a imagem dos Estados Unidos cansados ou incapazes de manter a sua supremacia e a liderança, a articulação com parceiros e aliados e até de manter uma certa ordem internacional liberal. Isto para os países europeus, que sempre viram nos Estados Unidos uma potência hegemónica benigna, fundamental para manter uma determinada lógica económica e comercial favorável aos interesses europeus e americanos, mas no caso concreto dos países europeus. Estados Unidos que nos davam, por um lado, mais bem-estar e, por outro lado, mais segurança, é bastante preocupante, porque incapazes de, por nós próprios, europeus, promovermos a nossa segurança, e até muitos europeus têm receio de um abandono completo por parte dos Estados Unidos possa precipitar de novo velhas rivalidades entre países europeus, além de partilharmos de princípios e valores que sozinhos, europeus, não conseguimos promover no resto do mundo, é bastante preocupante. No entanto, eu também devo dizer que muitos europeus começam a ter a noção de que estamos, de facto, a entrar numa nova era e de que, apesar de tudo e das divergências que se acumularam também com os Estados Unidos, curiosamente, nos últimos anos nós temos muitas matérias da agenda internacional prioritárias em que os países europeus têm estado do lado contrário dos Estados Unidos. Pensemos o combate às alterações climáticas ou o próprio Acordo de Paris, pensemos o Compacto Global para gerir as migrações
e os refugiados, ou o acordo do Irão. Nós estamos nessas matérias ao lado de países como a Rússia e a China e do lado contrário dos Estados Unidos, e é por isso que há, agora com esta não reeleição de Trump e eleição de Biden, a expectativa de um regresso a uma certa normalidade nas relações transatlânticas e a possibilidade de europeus e americanos voltarem a restaurar uma certa ordem internacional liberal. O dilema, porém, é o seguinte: o mundo hoje é muito diferente do que era em 2016 ou até do que era há um ano atrás. Há um ano atrás a diferença é o impacto brutal da crise pandémica e por aí da crise económica, mas se nos reportarmos apenas ao período desde que Trump foi eleito, o mundo hoje é bastante diferente. Até porque, em particular, a China ganhou poder de atração, ganhou poder estratégico, ganhou poder económico. Muitos críticos da globalização temem, por outro lado, que a globalização comece a ser mais sinocêntrica. Muitos críticos da forma como os Estados Unidos exerciam a sua supremacia ou a sua liderança temem aquilo que possa ser uma ordem mais conforme os interesses e valores da China. Por isso eu acho que estamos num momento de transição. O que aí vem é incerto, mas a palavra crise, em que aliás nos encontramos pandémica, tem por natureza associada à ideia de incerteza, e para este novo mundo em mudança, a Europa enfrentou o dilema acrescido, a União Europeia em particular, de ter que lidar com o Reino Unido, que já não é membro, e afirmou a predisposição para não cumprir o compromisso Brexit. Temos que lidar com uns Estados Unidos cuja predisposição com uma nova administração não é clara na prioridade que vai ter em relação aos países europeus, porque há matérias em que pode privilegiar outros parceiros, e temos que lidar com uma China mais assertiva. E como, infelizmente, na Europa não abunda o primado da voz coletiva, falarmos a uma só voz, isto aumenta os nossos dilemas. Portugal tem um efeito ainda mais grave, porque nós não somos nunca determinantes nas decisões, mesmo dos quadros internacionais em que nos encontramos. As decisões de Portugal no quadro da União Europeia ou, por exemplo, da NATO, já para não falar em fórum como as Nações Unidas, o que nós temos que fazer é mover-nos nas balizas que outros fixam, porque nós não somos os determinantes. E como nós vimos recentemente, o próprio embaixador americano em Portugal, numa entrevista pública que deu a um jornal, na prática faz uma ameaça ao Estado português de que, se, por exemplo, quisermos implementar o 5G chinês, no fundo podemos sofrer sanções do lado americano. Este efeito tenaz para um país transatlântico é terrível, mas é um mundo a que todos temos que nos estar a habituar, e no meio das incógnitas temos que ser astutos em projetar tendências que vêm aí nesta ordem internacional que está em mutação e que será diferente daquela que conhecíamos até aqui. Muito obrigado, professor Luís Tomé. Eu agora iria deixar ficar o professor Luís Valença Pinto para o fim, porque há aqui duas questões que talvez a professora Patrícia queira juntá-las e respondê-las juntas. Uma é a seguinte: para a professora Patrícia Teles, se é possível observar algum impacto do modelo constitucional de 1823 em Portugal e a dinâmica das novas instituições liberais na criação da Constituição de 1824 no Brasil e as instituições brasileiras, ainda que o sentimento de separatismo e anti-lusitanismo prevalecesse no Brasil recém-independente. Uma questão que, enfim, talvez a professora queira poder juntá-las, que uma outra questão que diz que gostaria que a professora Patrícia falasse um pouco sobre a repercussão em Portugal das guerras de independência operadas no Brasil. Há uma preocupação com a manutenção das relações diplomáticas entre os dois países após as manifestações de apoio à continuidade do domínio português, principalmente no norte do Brasil. Professora, quer talvez juntar, porque elas não são muito distantes uma da outra?
Sim, senhora. Eu talvez não seja a pessoa indicada para responder no detalhe de todo este período no pós-independência e as relações que houve entre Portugal e o Brasil. Eu tentei dar uma abordagem muito mais macro, não é? Muito mais macro do que o pormenor. Agora, parece-me, é evidente, não é? Daquilo que se passou naquela altura, houve, e como, enfim, continua a haver, uma relação do ponto de vista jurídico e da influência mútua naquilo que são os sistemas jurídicos, incluindo na evolução constitucional na altura e naquilo que focando na questão dos ideais liberais que estavam presentes na Revolução de 1820 e que influenciaram as constituições na altura, uma certa matriz comum, não é? Eu não vou comentar a questão enfim, daquilo que se passou e daquilo que houve em termos de divisão dos pró-independentistas, dos mais pró a manutenção da influência portuguesa, que eu acho que se passou também deste lado do continente, não é? Também houve essa visão, aquilo que eu há pouco falava, da ideia, que eu acho que até era uma ideia provavelmente apadrinhada na altura no Congresso de Viena, de uma ideia de um Portugal como império, mas com a capital no Brasil. Não é? E por isso é evidente que isso certamente terá gerado tensões diplomáticas, como aconteceram depois também nos períodos pós-independência, também relativamente aos outros territórios, nomeadamente depois nos anos 60, 70, em relação aos territórios portugueses, às antigas colónias portuguesas em África. Por isso é evidente que esta ruptura, estes movimentos de ruptura e de independência têm momentos de tensão, mas eu julgo que nós podemos dizer, e olhando para aquilo que foi a evolução constitucional, embora o Brasil hoje em dia tenha um modelo constitucional muito diferente do português, não é? Na medida em que Portugal é um Estado unitário, com duas regiões autónomas, e o Brasil é um Estado federal e bem diferente nesse aspecto em termos da sua Constituição e da relação entre aquilo que é o Governo Federal e os Estados Federais, mas a matriz, julgo que a matriz do ideal liberal e do respeito pelos direitos humanos e da defesa da autodeterminação dos povos, isso certamente ficou lá e é algo que nos une, tal como é relativamente aos outros países que faziam parte do Império Colonial Português e que foram obtendo as suas independência de maneiras diferentes, mas enfim, desde os territórios no continente africano, na Índia, e depois até muito mais recentemente com a independência de Timor, só já no século XXI, no princípio do século XXI. Não é? Por isso este processo de descolonização de Portugal teve os seus diferentes momentos, não sem essas tensões que eu penso que são normais no período pós-independência, mas ao mesmo tempo de uma certa influência nas matrizes jurídicas e nas matrizes constitucionais, e um exercício de direito constitucional comparado levar-nos-ia a identificar vários elementos comuns entre as várias constituições dos vários países de língua portuguesa ainda hoje no século XXI. Aproximar-nos do fim do tempo que temos disponível para este webinar, que é 1h30. Portanto, ainda resta, uma pergunta para o professor Valença Pinto, que eu iria resumir de duas questões que foram colocadas. Eu atrevo-me a resumi-las, porque elas, em lugar de estar aqui a enumerar, e que é a seguinte: era a relação entre a corrida ao nacionalismo, que é típica, digamos assim, do movimento liberal, a corrida ao nacionalismo, os mecanismos de segurança internacional e
e os mecanismos de segurança internacional e o resultante de tudo isto no que diz respeito à segurança. Se fizer o favor, o professor comentar, eu acho que é esta. Há aqui mais questões, eu estou agora a receber uma série delas, mas nós não vamos ter tempo. Professor, se fizer o favor de comentar este antagonismo. Muito obrigado. Bom, eu não sei propriamente se é o antagonismo. A segurança convive com expressões nacionais. Tem sido historicamente assim e é muito saudável até, no meu ponto de vista, pelo menos, que assim seja. Ao contrário, a segurança internacional, que eu julgo que é nesse contexto que a pergunta está centrada, só teve expressão, porque até aí tínhamos uma multiplicidade de seguranças nacionais, só teve expressão quando os Estados se entenderam associar num mecanismo coletivo para, através desse mecanismo, tentarem construir algo que correspondesse à ideia de segurança internacional. Encontramos isso na Sociedade das Nações, infelizmente com muitas fragilidades na sua Constituição e ainda pior, com um grande fracasso na sua prática, mas depois encontramos novamente isso na Constituição da Organização das Nações Unidas. É a Associação dos Estados que conduz a isso e que são os Estados que decidem, ao organizarem-se nas Nações Unidas, que a paz e a estabilidade e a segurança internacional são um objetivo comum, e também são os Estados que decidem, isso é uma coisa, até já tinha estado presente na Sociedade das Nações, mas de uma forma muito tímida e também muito limitada. Houve 4 intervenções desse tipo. O que eu queria dizer é que também há a mesma luz que no quadro das Nações Unidas se aceita o princípio da intervenção internacional, da ação coletiva a favor da estabilidade, da paz e da segurança. Num processo que começou com fórmulas muito mais simples e que hoje vai já numa forma cheia de ambição, mas também cheia de dificuldades e complexidade, como é a responsabilidade de proteger. Foi este fundamentalmente o impacto, e quando os Estados, por circunstâncias históricas e nas suas consequências políticas e estratégicas, em particular no espaço geopolítico da Europa e da América do Norte, começaram a fazer também o caminho da segurança cooperativa, mantiveram fundamentalmente esta perspectiva, porque hoje o que nós temos é a coexistência em termos de segurança, em termos gerais de segurança, nós temos a coexistência de 3 modelos: segurança nacional, segurança coletiva, segurança cooperativa. Se pensarmos em termos de segurança internacional, temos no mínimo que considerar a segurança coletiva e a segurança cooperativa, e uma certa forma dita em banda larga de compreender isto é hoje praticar segurança coletiva com aqueles que a nós se querem juntar e também promover segurança cooperativa com aqueles que queiram, porque é um pouco diferente. A segurança coletiva passa pela institucionalização das pertenças e das obrigações e das responsabilidades, que se tornam mútuas. A segurança cooperativa não tem uma expressão institucional no mundo, é mais loose, se me permite a expressão, é mais flexível e de alguma forma é também ainda um processo em construção. Mas certamente os problemas do nosso mundo fazem um enorme apelo à ideia lata e geral da cooperação. E a partir daí eu creio que há um território insuscetível de deixar de ser percorrido no sentido do aprofundamento da segurança cooperativa. Uma segurança que tem que ser, naturalmente, baseando-se na ideia da cooperação, em larga medida, tem também muito que ser multidimensional, e esse é um aspecto novo. Já não, como pude referir, uma coisa exclusivamente ou predominantemente militar, mas uma coisa que se constrói pela atuação coerente, convergente, coordenada de fatores de atuação, certamente também militares e diplomáticos, os instrumentos clássicos, mas também agora económicos, financeiros, sociais, culturais, e fazendo tudo isso um grande apelo à tutela, à coordenação, à afirmação da vontade política. Era o contributo que eu permitiria dar. Muito obrigado. Bom, isto é o costume, agora que estamos a terminar, começam a cair para aqui uma série de perguntas e nós não vamos ter possibilidade de responder a todas, é uma pena, mas está aqui uma que é dirigida a todos, iria dar 1 minuto a cada um, 1 minuto, 2 minutos, o máximo a cada um,
para comentarem esta pergunta que é dirigida a todos. Professores, respeitosamente, lhes pergunto quais as consequências que poderíamos prever a médio e a longo prazo da maneira em que estão sendo desenvolvidos os processos socioeconómicos de acordo com que os governos, de acordo com a chamada democracia liberal, se permitem um grau de insensibilidade em relação à problemática social e suas consequentes tensões daí resultantes. É interessante esta pergunta, porque ainda há pouco o professor Luís Tomé estava a fazer a diferença entre as liberdades individuais e os direitos individuais e os direitos sociais que a China está a introduzir no debate internacional. Eu dava então 1 minuto e meio a cada um para comentarem esta pergunta que é feita para todos. Lamento porque há aqui mais questões que agora estão a cair, é sempre a mesma coisa, nós não temos mais tempo. Portanto, professor Luís Tomé, quer começar? Posso começar, embora num minuto ou dois seja tremendamente difícil responder a isto. Agora gostava de salientar o seguinte, porque a pergunta, a forma como nos aparece elaborada, parece em tom crítico àquilo que descreveu como democracia liberal e ordem internacional liberal. Há muitas razões para criticar a ordem económica das democracias liberais, há muitos excluídos, há muitos pobres, há muitos fenómenos de desigualdade em que os ricos ficam mais ricos, mas no mundo em que durante a Guerra Fria estes princípios foram aplicados, foi o mundo que se tornou rico por comparação a um outro que permaneceu mais pobre. Depois, a China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, ou a Índia, que é a quarta maior do mundo, passaram a condição de economias emergentes quando adotaram o mesmo modelo económico e integraram a globalização. E estamos a falar de centenas e centenas de milhões de pessoas que deixaram de ser pobres e passaram à condição de classe média. Nós não sabemos qual é o impacto destas potências no reordenamento também económico. Agora, nós já começamos a perceber o que é que pode acontecer numa ordem em que, pelo menos, a construção já não seja, como habitualmente até aqui, liderada pelos Estados Unidos com parceiros aliados das democracias liberais, mas com a China. E eu dou-lhe apenas 2 exemplos para nós vermos os impactos que aparentemente não se percebem, mas estão já a ser fecundos. Tradicionalmente, a ordem internacional liberal prevê a livre circulação nos mares e regras igualitárias para todos respeitarem. O que nós estamos a ver a China a fazer no Mar da China do Sul é a contestação da livre circulação dos mares. É uma consagração do Mare Nostrum. E até um Global Commons, como é o ciberespaço, que foi montado para ser totalmente aberto, que acaba completamente com as noções tradicionais de soberania. O que a Rússia e a China estão a fazer é criar ciberespaços próprios, espaços de soberania próprios, em vez da livre circulação que o ciberespaço nos permite. E, portanto, se a partir destes exemplos projetarmos aquilo que poderia ser uma ordem reconstruída mais por estes inputs, eu creio que será um prejuízo generalizado para a humanidade, em vez de um benefício acrescido por comparação com a ordem internacional liberal, tal qual a conhecemos, com todos os seus defeitos. O seu comentário? Professora Patrícia, o seu comentário? Desculpe, pensei que estávamos a seguir a mesma ordem. Com muito gosto. Eu, mais uma vez, vou apresentar uma perspectiva ligeiramente diferente, mas eu acho que vamos mais ou menos ser complementares e é essa também o interesse desta abordagem distinta. Eu vou centrar a minha resposta a esta questão da problemática social nas questões dos direitos humanos. Se calhar há uma ideia, e ela não é infundada, e se olharmos para a história da negociação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é também uma das grandes aquisições dos últimos 75 anos e da chamada ordem liberal, há, de facto, uma história em que foram, sobretudo, os países ocidentais que insistiram na consagração de direitos civis e políticos e, por outro lado, a União Soviética e os seus aliados que insistiram mais nos direitos
chamados coletivos, como há pouco se referia, mas naquilo que se chama tecnicamente os direitos económicos, sociais e culturais. Eu acho que hoje as coisas não são exatamente assim, no sentido que houve uma certa evolução e há mais áreas de cruzamento, não há uma total separação, houve de facto os dois pactos em separado, mas acho que hoje em dia há no discurso internacional e no trabalho das Nações Unidas um maior cruzamento e um discurso de interdependência e interligação dos direitos civis e políticos por um lado e dos direitos económicos, sociais e culturais, e por isso não acho que uma ordem política liberal seja necessariamente antissocial nesse sentido, no sentido de ser contra os direitos económicos, sociais e culturais. O grande consenso político que houve há 5 anos em relação à agenda do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, em que os objetivos são essencialmente objetivos de ordem económica e social e não tanto objetivos de natureza política, e acho que há 2 fatores que já foram aqui identificados, fatores de crise, de incerteza, e que apontam muito para a necessidade de fazer avançar também os direitos económicos, sociais e culturais. Em primeiro lugar, a questão das alterações climáticas, que apela não só ao respeito dos direitos civis e políticos, mas a um conjunto de direitos económicos, sociais e culturais importantes, a questão até de um direito ao ambiente, a um ambiente saudável, e depois acho que a atual pandemia, com a ênfase no direito à saúde, e a outros direitos económicos, sociais e culturais fundamentais, como por exemplo a questão do acesso à água, que é uma coisa muito simples de dizer, uma das formas mais eficazes de prevenir a Covid é lavar as mãos, enquanto que muitos países e muitas pessoas não têm acesso tão fácil à água e ao saneamento básico, e por isso eu acho que todos estes fatores vão levar a cada vez mais um entrelaçamento entre direitos económicos, sociais e culturais e os direitos civis e políticos, e não tanto esta divisão entre aqueles que defendem uma ordem liberal e orientada para ganhos económicos e os outros que defendem uma ordem social e que pode acentuar as desigualdades económicas. Vai Binar, ouvindo o comentário do professor Luís Valença Pinto. Muito obrigado. Bom, é uma questão muitíssimo interessante, que, como disse o professor Luís Tomé, justificaria bastante mais tempo e outros saberes que porventura não tenho, mas em todo o caso, permitam-me um comentário muito sumário. O modelo com que temos vivido tem-nos possibilitado coisas extraordinárias, que certamente identificamos e em larga medida beneficiamos. Mas também há um facto incontroverso que o modelo com que temos vivido gerou, simultaneamente, muitas situações de pobreza, muitas situações de injustiça e muitas situações de exclusão, com trágicas consequências. E, evidentemente, a área social entra aqui de uma forma muito evidente. O que implica que, seja qual seja o modelo, é indispensável promover uma muito maior regulação internacional da vida coletiva. Deixem-me, se me permite, juntar 2 considerações. Uma ligada ao teor da minha intervenção, e que, aliás, repete algo, é que no que toca à segurança, como pude ter a oportunidade de dizer, não é possível construí-la sem as pessoas e muito menos contra as pessoas. E eu acho que isto é muito claro na área da segurança hoje em dia. E eu acho que é generalizável para a área da economia, para uma série de setores. Talvez nem todos ainda tenhamos percebido isso, mas o desenvolvimento e o progresso sustentados não dispensam as pessoas. E as pessoas não estarão lá se as suas questões fundamentais de vida não estiverem satisfeitas e resolvidas. E é por isso também que também mais uma vez, como uma construção um pouco idealista, mas não faz mal ter este tipo de ideal e de preocupação. Temos hoje em dia uma compreensão de paz muito diferente daquela que tínhamos no passado. No passado a paz era, simplificadamente, a ausência da guerra, a ausência de tiros, e nós hoje chamamos a isso paz nominal e não mais. E há até quem lhe chame paz negativa. E nós hoje temos uma visão de paz muito mais ambiciosa. Temos o entendimento que a paz tem que radicar na justiça. Não na justiça dos tribunais, evidentemente, mas na justiça compreendida como a ausência de exclusões na ordem política, económica, social, cultural, ambiental e por aí fora. E talvez haja também hoje
há alguns sinais de que esta compreensão é mais do que uma construção intelectual e tem já algumas traduções práticas e concretas. Com toda a reserva, eu atrevo-me a dizer que os Objetivos das Nações Unidas para o Milénio se aproximam desta perspectiva. E neles eu também vejo, portanto, esperança. Muito obrigado, professor Luís Valença Pinto. Muito obrigado, professora Patrícia Galvão-Teles. Muito obrigado, professor Luís Valença. O nosso webinar está terminado, com muitas sugestões e questões que ficaram a refletir e a sugerir também futuras temáticas. E de hoje a 8 dias, portanto, no dia 18, vamos ter outro webinar dedicado ao painel do direito exclusivamente, e, portanto, vamos dar continuidade a este projeto que me parece que está a honrar a evocação dos 200 anos da Revolução de 1820. Muito obrigado a todos e daria por modo este webinar. Muito obrigado. Obrigado.